no momento de resultados, esse candidato não vai se agradar com os resultados. Vai se juntar com grupos de famosos conhecidos como maiores traficantes de drogas, que têm armas e conexões com pessoas que vivem nas favelas, para criar uma revolta, o que eles vão chamar de revolução. E muitas pessoas vão ser feridas. Vai ser necessário a intervenção de outros países. Mas se a nação Brasil se posicionar para orar, assim como nós orarmos por eles, Deus pode colocar a mão dele. Eu via muita gente, eu via muitas armas, eu via muita foice, eu via muito facão, eu via muita faca, eu via pedra, eu via porrete de madeira. Eu via o povo gritando, grito de, como se diz em Israel, grito de domínio de guerra. Eu via aquela guerra, aquela coisa, eu olhava e via que aquele povo estava determinado a qualquer situação. E eu via touros vazando. Aqueles touros que estavam no meio deles, aqueles touros violentos, touros pretos, eles estavam esperando só uma ordem para poder avançar. Eles estavam ali esperando uma ordem para avançar, todos eles. Eleições no país Brasil. Essas eleições vão ser eleições diferentes com eleições que eles já tiveram. Deus falou no meu coração sobre uma coisa que vai espantar o mundo. Se a nação brasileira não clamar ao Senhor, não orar, essas eleições vão criar escândalo que vai espantar nações. Brasil é um país que é conhecido por nunca ter tido guerras. Até a bandeira deles é verde e amarelo. Aleluia. Eles nunca tiveram guerra. Já tiveram muitas eleições. Vai decorrer eleições que vão criar escândalo. Aleluia. Aleluia. Eu quero que oremos para essa nação. Deus colocou no meu coração que temos que orar. Dentro das eleições, há um candidato que muitos esperam que ele possa conseguir ganhar as eleições. Mas não é um candidato eleito por Deus. Aleluia. Já teve lá no partido dele a oportunidade de trabalhar. As coisas não deram. Agora ele candidata-se para voltar a trabalhar pela nação do Brasil. Vai acontecer um escândalo. O que vai acontecer é que as eleições vão ser feitas e no momento de resultados, esse candidato não vai se agradar com os resultados. Vai se juntar com grupos de famosos conhecidos como maiores traficantes de drogas, que têm armas e conexões com pessoas que vivem nas favelas, para criar uma revolta, o que eles vão chamar de revolução. E muitas pessoas vão ser feridas.
Vai ser necessário a intervenção de outros países. Mas se a nação Brasil se posicionar para orar, assim como nós orarmos por eles, Deus pode colocar a mão dele. As coisas podem não tomar esse rumo que está sendo planejado no mundo espiritual. Sabe, quando nós temos governantes possuídos por demônios, demônios fazem de tudo. Sabe por que demônios planejam isso? Porque o Brasil nunca teve guerra. Enquanto demônios, eles querem países terem guerra para eles poderem se beneficiar de sangue. Aleluia! O Brasil sofreu a escravatura, mas nunca teve guerra. Então precisamos orar para essa nação. Aleluia! Precisamos orar pela nação Brasil. E as pessoas que vivem lá, que fazem parte desta nação, precisam se posicionar para orar. E Deus vai trabalhar. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso amado Deus, o Santo de Israel Todo-Poderoso. E, mano, essa manhã o que me leva a fazer mais um vídeo é porque o Espírito de Deus, pela madrugada, ele mandou eu gravar mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. É duas visões que Deus me deu. Faz 3 dias que Deus me deu essas duas visões. Uma foi semana passada e a outra foi nessa semana. A primeira visão que o Senhor me deu, louvado seja o nome do Senhor, eu estava num local montanhoso, muito extenso, um campo muito grande. Eu estava à distância. E quando eu olhava, eu vi um anjo de Deus, um anjo todo de fogo, andando sobre aquele local. É como que ele estivesse andando no globo da terra. Ele estava andando naquele local. E a distância onde eu estava, ele sabia que eu estava contemplando ele. Eu me via muito pequenininha, bem pequenininha, e ele muito grande. E quando eu vi aquele santo anjo do Senhor, igreja, todo de ouro, as asas muito longas, muito altas, ele não estava com as asas abertas, viu? Ele estava com as asas fechadas, mas a envergadura das suas asas era muito alta. Eu creio que quando ele abrir as asas, seria muito, muito grande, muito imensa as asas daquele santo anjo. E ele me via, e quando ele olhava para mim de lado, ele pegava uma prancheta que estava na mão dele e fazia assim, como fosse um calendário. E ele me mostrava 4 datas naquele calendário. E aquelas 4 datas que estavam naquele calendário, 2 é algo que vai acontecer até o final do ano no Brasil, que vai ser tão forte que vai mexer até com a estrutura da igreja. Vai acontecer 2 coisas no Brasil até o final do ano, que vai ser muito forte, que o povo brasileiro vai ser impactado. A outra visão, eu estava como que fosse uma estrada muito larga, uma avenida. É uma avenida aberta. Essas avenidas que tem 2 mãos, uma que vai e outra que vem. E quando eu entrava naquela avenida, eu me deparava com muitas pessoas e um barulho muito forte. E do meu lado tinha um anjo conversando comigo, que eu não poderia ver ele. Eu só ouvia sua voz, que ele conversava comigo. E naquele momento, aquele anjo começava a conversar comigo e disse assim: contempla e observa o que eu vou te mostrar agora. Quando eu observava do meu lado direito, irmã, tinha muitas pessoas com a bandeira do Brasil nas mãos. Milhares e milhares de pessoas. É como que fosse um mar de pessoas, Israel. E aquelas pessoas, eu vi aquelas pessoas, tinha criança, tinha senhor, tinha senhora. E eu posso me lembrar que eu via pessoas ali assentadas em cadeira de roda. E todas elas tinham uma bandeira do Brasil nas suas mãos. E eu
eu poderia, Israel, sentir a aflição daquele povo e a batida